Antes da gente começar a nossa leitura comentada, nosso estudo sobre o texto da Revista Espírita, vamos pedir a Jesus que permita que sejamos assistidos pelos bons espíritos neste momento, rogando do alto o amparo para que possamos extrair dessas mensagens os ensinamentos necessários para a travessia desse momento complicado que estamos passando, pedindo aos nossos mentores espirituais que nos ampliem o entendimento, que favoreçam a absorção desses ensinamentos, bem como a aplicação desses ensinamentos no nosso dia a dia. Protege-nos, Senhor Jesus, e nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a nossa proposta de hoje é uma conversa tratando sobre a orientação que os espíritos deixam para a gente ao longo do tempo e a aplicação dessas orientações nesses tempos difíceis que a gente tem passado. O que é que a gente pode extrair de mensagens que já foram transmitidas para nós há muito tempo, mas que permanecem ainda tão atuais quanto se tivessem sido transmitidas hoje, né? Então, a gente escolheu para essa conversa um artigo da Revista Espírita de julho de 1867, que trata sobre uma epidemia que assolou a região da Ilha Maurícia nesse mesmo ano, né, 1867. Então, a gente vai fazer uma leitura comentada desse artigo. Nós vamos discorrer sobre observações de Kardec, sobre a carta do correspondente que residia na Ilha Maurício, bem como da mensagem de um espírito que foi transmitida na reunião em que Kardec leu essa carta do irmão que morava na ilha, né, e que estava passando por essa dificuldade. Então, o artigo ele tem essas três, vamos chamar, três partes, né? E antes da gente entrar propriamente no artigo, vamos só falar um pouquinho sobre as Ilhas Maurício, né? Aqui no Brasil a gente conhece como Ilhas Maurício, em Portugal chama mais Maurícia, né? Esse arquipélago é localizado na África, né? Ele fica próximo à grande ilha de Madagascar. E nessa época do século XIX, ele teve uma importância grande em virtude da sua localização no trajeto dos navios que vinham da Ásia para a Europa, contornando a África, né, transportando os bens retirados das colônias, né? Então, os navios desciam da Índia, por exemplo, contornavam toda a África em direção à Europa. E as Ilhas Maurício, nos anos de 1866, 67 e 68, sofreu uma grande peste de malária, né? A gente vai ver que na carta o morador da ilha não identifica ainda a doença, mas hoje a gente sabe que foi uma grande peste de malária, né? Que realmente
causou bastante dano à ilha, né, à população da ilha, né? Com isso, a ilha começou a perder a sua importância econômica, porque durante essa peste ela foi isolada, né? O seu porto foi isolado, os navios não paravam mais lá. E no ano seguinte, ao final dessa epidemia de malária, foi aberto o canal de Suez, que facilitou o trajeto dos navios, e eles deixaram de circular na ilha, né? E hoje as Ilhas Maurício, elas têm uma vocação turística, né? Isso é só para a gente conhecer um pouco do ambiente que a gente vai comentar, né? Só uma introdução para a gente entender onde se passa essa situação, né? Kardec começa no artigo dizendo que um médium que participava das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, há alguns meses, um dos nossos médios, o senhor T, que ele não identifica, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo sob a magnetização dos espíritos, nos disse que a ilha Maurício estava devastada naquele momento por uma epidemia terrível que dizimava a população. Essa previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta, datada de 8 de maio, da qual extraímos as passagens seguintes. Então a gente começa vendo que os espíritos já tinham trazido para as reuniões de Kardec essa informação, né? E esse tipo de alerta para aqueles que participam de reuniões mediúnicas, de reuniões espíritas, é um alerta até bastante comum. Muitas vezes os espíritos nos avisam de situações delicadas que vamos ter que superar, né? Só que muitas vezes essas mensagens elas não são muito claras, né? Normalmente elas vêm como observações mais genéricas, né? Normalmente nos convidando a mantermos alertas e vigilantes com relação aos nossos pensamentos, nossas ações, para enfrentar as dificuldades. No caso de Kardec, não. Aí, na reunião deles, um espírito deu informações precisas do local onde iria se passar essa situação, né? E notem que o seguinte, ele diz alguns meses antes, né, de receber a carta ele recebeu em maio. A epidemia de malária se dava nas Ilhas Maurício desde o ano anterior, desde 1866. Então, a situação já estava acontecendo na ilha, né? Então, os espíritos transmitiram a Kardec essa informação. Então, a seguir, ele começa a ler a carta do correspondente lá das Ilhas Maurício. E aí, para a gente entender isso um pouco mais, Kardec utilizava a Revista Espírita como uma ferramenta de comunicação com seus interlocutores, né? Logo que ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, ele começou a trocar correspondências com muita gente. As pessoas interessadas com aquelas ideias novas começaram a procurar Kardec para trocar experiências, tirar dúvidas, relatar suas reuniões particulares, né? E aí Kardec, visando otimizar essa comunicação, já que muitas vezes as dúvidas eram parecidas, começou a publicar esse jornal, né, que ele intitulou de Revista Espírita, para facilitar esse processo, para difundir melhor essas ideias que estavam sendo elaboradas naquele momento, né?
Então, vamos lá começar a ver a carta que Kardec recebeu desse correspondente na Ilha Maurício. E ele começa dizendo também que os espíritos já haviam anunciado a peste, né? A epidemia de malária. Eles não sabiam na época que era malária. Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos ferir. Veja, aquilo que eu comentei anteriormente. Às vezes, a informação nos é passada de forma genérica, de forma a nos alertar para as dificuldades, sem também expor demais a situação, né? Tomamos estas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Subitamente, uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha, uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos as que a ela atinge. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem, todos os que foram atingidos não puderam ser curados até agora. Veja bem, a malária, desconhecida deles, começou a atacar a população da ilha, né? Certamente difundida pelos navios que passavam por lá, fazendo essa travessia em torno da África, né? Vindo da Ásia em direção à Europa. Certamente essa movimentação, né, grande nos portos da Ilha Maurício trouxe para lá esse agente externo à ilha e causou toda essa perturbação na saúde da população da ilha, né? Vejam que eles não sabem ainda o que é a doença, né? Desconhecem a realidade da doença que os estava atingindo. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante pelo menos 12 horas, atacando cada um a seu turno, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso. E ele se vai assim, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. Para mim, vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui se passam. Bom, então, antes da gente avançar, notem que aqui o interlocutor, o correspondente que dirigiu essa carta a Kardec, já traz uma percepção de que esses flagelos são necessários à transformação, né? Ele já diz aqui que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária, né? A gente vai discutir isso um pouco mais na frente. E a gente, se for ver a história, ao longo dos registros da humanidade, é comum esses ciclos de doenças, a princípio desconhecidas, que causam um grande transtorno, e depois se tornam doenças controladas, né, através de vacinas, através de medicações, né? Então, é uma história que se repete, é cíclico, né? Não é uma novidade, né? O correspondente agora vai falar sobre um remédio que estava sendo utilizado, né? Que depois ficou consagrado como sendo um medicamento próprio ao tratamento da malária, né? E aí ele vai falar do quinino, que até voltou recentemente às conversas, né? Em virtude da associação com a epidemia que estamos passando agora, né?
O quinino, em dose muito forte, detém os acessos apenas por alguns dias. É o único específico capaz de parar, ao menos momentaneamente, os progressos da cruel moléstia que nos dizima. Os negociantes e farmacêuticos tinham-no em certa quantidade, que lhes custava cerca de 7 francos a onça. Ora, como esse remédio era forçosamente comprado por todo mundo, aqueles senhores aproveitaram a ocasião para elevar o preço normal da porção de um indivíduo, de 1 para 15 francos. Veja só, será que tem alguma semelhança com a situação que estamos vivendo hoje? Quando a gente vê produtos terem seus preços multiplicados em virtude da procura por conta dessa pandemia, né? A gente viu isso acontecer inicialmente com o álcool gel, que sumiu do mercado, né? Quer dizer, a história se repete, a gente não aprende com o passado, talvez por ainda menosprezar, estudar a nossa história, a nossa toda a jornada que a humanidade já percorreu. Se a gente analisa as semelhanças com a situação que a gente passa hoje, são muito grandes, né? O que já nos faria pensar de uma forma diferente, né? Mas talvez a gente ainda esteja agindo como esses irmãos de 160 anos atrás, perturbados por uma doença desconhecida. Depois o quinino veio a faltar. Por isso, aqueles que o tinham ou que o recebiam pelo correio vendiam ao preço fabuloso de 2 francos e meio o grão no varejo e no atacado a 675 e 800 francos a onça. Vejam o quanto subiu de preço esse produto, esse remédio, né, por conta da procura, né? Numa porção entram pelo menos 30 grãos, o que eleva a porção para 75 francos. Veja bem, essa porção individual custava no início 1 franco, com a epidemia subiu inicialmente para 15, e agora ele já fala em 75 francos pela porção de remédio individual que era cobrada na época, né? Assim, só os ricos podiam comprar, e aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes expirarem ao seu redor, por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento. A realidade que se repete nos dias de hoje, né? A população, na sua grande maioria, não tem acesso ao serviço de saúde, né? Muitos cairão por essa doença em virtude dessa fragilidade que nós temos, né? Claro, a gente tem que entender que é uma epidemia sem precedentes, mas a gente sabe que as realidades são distintas. Esse discurso de que estamos todos no mesmo barco, ele não é 100% verdadeiro. As realidades que encontramos, pelo menos no nosso país, não nos fazem dizer que o barco é igual para todo mundo, né? Que dizeis disso? É história. Ainda nesse momento, o quinino chega em quantidade. As farmácias regurgitam. Não obstante, os farmacêuticos não querem dar uma dose por menos de 12 francos e meio. Assim, os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar. Veja bem, se a desculpa antes de aumentar o preço era porque o produto faltou no mercado, aí as leis de demanda e oferta controlando o preço das mercadorias fez o preço subir, nós vemos aqui que o produto agora está sobrando, né? As farmácias estão lotadas de quinino,
mas o preço não baixou, né? A dose de 12,50 permanece ainda muito acima do 1 franco lá do início da conversa, né? Quer dizer, as pessoas continuam querendo tirar proveito dessa situação negativa, né? Será que é muito diferente da situação que estamos passando hoje? E o correspondente continua. Eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Isto prolonga-me a existência, mas se, como receio, as recaídas continuarem, palavra, caro senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Mais uma vez, o correspondente aqui demonstra a convicção do conhecimento espírita, né? Ele até, talvez num tom bastante leve aqui, de brincadeira, ele diz que se a situação continuar ruim, como ele sente, em breve ele vai estar participando lá das reuniões de Kardec, né? Desencarnado, né? Notem que ele não lamenta a morte, ele não diz que é fim, né? Ele até diz que com a alegria, com o prazer, vai assistir como espírito às reuniões das sessões parisienses, né? Quer dizer, ele já traz no entendimento que o espiritismo lhe trouxe essa consolação, né? Esse entendimento diferenciado dessa situação que muitos estavam passando naquela ilha, né? Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício. Num pensamento e sem fadiga transporto-me às vossas sessões e sem temer o mau tempo, Aliás, não tenho o menor receio. Eu vou-lo juro. Sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas. E se vier a deixar este mundo, sereis avisado, né? Notem aqui que o entendimento da realidade espiritual trouxe para esse indivíduo uma tranquilidade que muitas vezes nos falta nesses momentos turbulentos, né? Vejam que ele encara a eventual situação de desencarne com muita tranquilidade, né? E veja que interessante essa última frase que tem no quadro. Todas as minhas precauções estão tomadas. Não é por ser espírita, por acreditar que somos espíritos, por entender que a vida é eterna, nós vamos deixar de tomar precauções. Ele relata na carta que o grupo espírita está separado, quer dizer, eles estão fazendo lá o isolamento social como estamos tentando fazer nesse momento, né? As precauções estão sendo tomadas. Não é por entender que a morte não é um fim que nós vamos abrir os peitos, digamos assim, e sair por aí nos expondo a uma situação perigosa, né? Enquanto se espera, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da sociedade espírita que unam as suas preces às nossas pelas infelizes vítimas da epidemia. Pobres espíritos muito vinculados à matéria, na maioria, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos também por aqueles infelizes, de outra maneira, que ao flagelo da moléstia acrescentam o da desumanidade. O correspondente pede aos amigos da sociedade espírita que orem
por eles na ilha, né? E aí ele divide aí aqueles que, muito vinculados à matéria, certamente sofrerão as dores do desencarne. Isso é válido para qualquer situação. Não é porque morreu de uma doença, que morreu de um acidente. A situação do desencarne não altera essa realidade espiritual, né? E ele ora também por aqueles infelizes que estão se aproveitando da situação, né? Que eles acrescentam ao flagelo da moléstia, da doença, a desumanidade, né? Quer dizer, aqueles que ele citou, por exemplo, que estão tentando ainda ganhar dinheiro exorbitantemente em cima dos que precisam do remédio, né? Esses, além de sofrerem com a doença, porque não estão também sujeitos a não pegá-la, né? Acrescentam aí as consequências dos atos que estão tomando nesse processo, né? E aí ele conclui a carta, né, até o trecho em que Kardec leu, dizendo que nosso grupo está disperso há 3 meses. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. Veja, o grupo está disperso, está isolado, está cumprindo com a sua obrigação de se proteger. É a nossa realidade hoje. Por que é que estamos fazendo essa conversa virtualmente? Porque estamos, cada um de nós, em nossas casas. Nós que temos esse privilégio de podermos estar isolados nessa situação, né? A gente sabe que muitos irmãos em situação de rua, por exemplo, não podem ter esse privilégio de estarem em suas residências protegidos, né? Então, a gente tem que reconhecer isso como um privilégio que temos e usar desse privilégio para tentar ajudar o máximo que pudermos aos irmãos que não dispõem dessa facilidade. E aí Kardec comenta a carta que ele tinha acabado de ler, né? É preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença, quando ela estende seus estragos em redor de nós e quando se sentem os seus ataques. É que, em semelhantes casos, a fé séria no futuro, tal qual só o Espiritismo nos pode dar, proporciona uma força moral que é, ela própria, um poderoso preservativo, assim como foi dito a propósito da cólera, que aí ele cita a Revista Espírita de novembro de 1865. Né? A grande questão é, o conhecimento espírita está hoje, durante essa pandemia, nos dando essa força moral que Kardec fala, né? O entendimento de que somos espíritos está nos trazendo um consolo nesses momentos, né? Está ampliando o nosso entendimento dessa situação, ou a gente está se deixando levar pela situação, pelo pânico, né, que a gente observa em outros irmãos, né? Ninguém pode cobrar esse entendimento de ninguém. A gente tem que fazer essa reflexão individual. O que o conhecimento espírita tem feito em mim, tem transformado em mim, para que eu encare essas situações de forma mais tranquila, de forma mais compreensiva, entendendo a situação que estamos passando, né? Esse é o grande segredo, né? Que aí Kardec colocou, chamando de verdadeiro espírita. É preciso ser verdadeiramente espírita
para encarar a morte com esse sangue frio, né? Se a gente for buscar nas obras básicas onde fala do qual é o verdadeiro espírita, é aquele que busca constantemente lutar contra suas más inclinações. Não é aquele perfeito, não é aquele ser perfeito, é aquele que tem consciência da sua realidade espiritual e que busca constantemente se melhorar, né? Ele não perde tempo, né, com desperdiçando a sua encarnação que não seja em prol da sua evolução espiritual, né? Então, que a gente possa também chegar a ser verdadeiramente espírita nesse momento, né? A gente pode até, posteriormente, fazer uma leitura comentada também desse caso que ele cita aqui da epidemia de cólera, né? Mas vamos seguir adiante esse que a gente escolheu para comentar, porque ainda tem muita coisa interessante nesse artigo, né? Kardec continua, né? Isso não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados, mas não há dúvida que em tais casos, até agora, eles têm sido os menos atingidos. É preciso dizer que se trata de espíritas de coração e não dos que são espíritas apenas em aparência. Aqui é importante a gente comentar que não é porque a gente é espírita, não é porque eventualmente você esteja fazendo um trabalho no bem, que você vai ser poupado daquelas realidades que você tem que passar para compor o seu aprendizado, né? E o que é que talvez Kardec tenha querido dizer aqui quando são menos atingidos? Será que é só menos atingidos pela doença diretamente? Ou menos atingidos, como muitos de nós somos hoje atingidos por essa pandemia, através das nossas perturbações mentais, né? Através dos pensamentos negativos, que deveriam não existir se o conhecimento espírita estivesse completamente enraizado em nós, né? Essa percepção da realidade espiritual deveria nos dar essa tranquilidade, deveria nos dar esse escudo a nos tornarmos menos atingidos por essas epidemias, né? Os flagelos destruidores que devem punir a humanidade, não sobre um ponto, mas por toda a superfície do globo terrestre, são pressentidos em toda parte pelos espíritos. Isso já foi confirmado porque Kardec já relatou no início que um espírito avisou a sociedade espírita sobre o caso nas Ilhas Maurício, e o próprio correspondente disse que no grupo espírita deles, eles já tinham recebido algumas comunicações falando a respeito, né? Então, o plano espiritual, aqueles irmãos que já estão sintonizados com vibrações mais elevadas, eles têm acesso a essas programações, né? Eles têm acesso à nossa realidade maior, né? E, em determinados casos, quando nos for úteis, eles virão nos alertar, né? Cabe a gente saber interpretar essas mensagens, saber tirar proveito desses ensinamentos, né? A comunicação que se segue, verbal e espontânea, foi dada a esse respeito e após a leitura da carta acima. Então, Kardec agora entra na comunicação
que o Espírito deixou para eles na hora da reunião, depois da leitura da carta do irmão das Ilhas Maurício, né? E aí vamos ver o que esse espírito que não se identificou, ou pelo menos Kardec não o identificou no artigo, disse para os espíritas de Paris, né? Essa reunião foi no dia 21 de junho de 1867, o médium Siomoan, em sonambulismo espontâneo. E aí ele diz: aproxima-se a hora marcada no grande e perpétuo quadrante do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação do vosso globo para fazê-lo gravitar para a perfeição. E aqui cabe a gente discutir um pouco sobre esse momento de transformação do nosso globo, né? Notem que o Espírito usa palavras como infinito, perpétuo, né? E diz que há uma hora marcada para começar a transformação. Em momento algum, ele disse que a transformação se daria em tantos dias, ou tantos meses, ou tantos anos, né? A hora de começar a transformação, isso vale ainda para a gente, é toda hora, né? É chegada a hora para esses irmãos lá da Ilha Maurício, porque a dificuldade se chegou a eles, né? A eventualidade de um desencarne vai fazer com que eles encarem as suas situações espirituais com maior consciência, né? Então, é chegada a hora da gente se transformar. Essa hora é a toda hora, né? E veja bem, a Terra, essa mensagem, ela já tem cerca de 160 anos, 153 para ser mais preciso, mas até hoje a gente tem irmãos ainda discutindo uma data que a Terra vai deixar de ser de provas e expiações. Quer dizer, a Terra, que hoje tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, está saindo do seu primeiro nível evolutivo. Será que essa transformação se dará em 200 anos, em 150 anos? Não. Essa transformação, ela é perpétua, ela é infinita, né? Então, não há de se querer delimitar tempo nesse processo. Há sim de lutarmos individualmente para não perdermos tempo, nos transformarmos o mais rápido possível e aproveitar esses momentos de dificuldade como grandes ensinamentos, né, que nos são enviados para que a gente reflita a nossa situação individual, a nossa situação como humanidade. Muitas vezes vos foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? Mas o que é isso? A morte não é senão a transformação da matéria? O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realizar de todas essas previsões. E aqui, certamente, esse espírito diz que começa a realizar essas previsões para os irmãos da Ilha Maurício, né? Porque essas situações de epidemias, de pestes, de flagelos, elas são uma constante na história da humanidade, né? Se você pegar desde os textos do Antigo Testamento, né, já falava de pestes, né, de doenças. Quer dizer, essa é uma realidade que é cíclica na humanidade, né? Não vai ser a epidemia do coronavírus que vai dizimar a população da Terra, como não foi
a epidemia de malária que dizimou a população da Terra no passado, não foi a epidemia do cólera, né, da febre amarela, de tantas outras doenças que hoje a gente até já considera de menor risco, né? Então a gente tem que aprender com a história, tem que aprender com os ensinamentos que já nos foram trazidos no passado. E essa transformação que o Espírito traz nessa mensagem, a gente pode ver também no livro dos Espíritos, quando ele vai falar da lei de destruição, né? É preciso que se destrua para que o novo surja, né? Se destrua o velho, né? A gente ouve também falar a história do homem velho tem que morrer para o homem novo renascer, que não tem nada a ver com o desencarne. A gente pode fazer isso durante a nossa encarnação, né? Ó, como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita. Eles ficam calmos no meio da tormenta, como um marinheiro aguerrido em meio à tempestade. A gente viu na carta do correspondente da Ilha Maurício essa tranquilidade, né? Essa felicidade dele em reconhecer que um eventual desencarne pela doença não seria seu fim, né? É interessante ver na carta a esperança dele, inclusive dizendo que quer participar das reuniões com Kardec, de que a realidade espiritual está aí, né? Estava batendo a porta dele naquele momento, mas que ele a encararia sem medo, né? Porque ele tinha esperança, ele tinha o conhecimento de que a morte física não é o fim, né? E aí essa comparação do marinheiro em meio à tempestade, como um marinheiro experiente vê a tempestade com muito mais tranquilidade do que um marinheiro novato, do que aquele que está fazendo as suas primeiras viagens de navio, né? Aquele marinheiro mais antigo, que já tem mais conhecimento, encara as situações com mais tranquilidade. Ele sabe o que fazer, ele sabe o que o espera depois daquela onda grande. Ele não se assusta mais com essas realidades, com essas situações difíceis, né? Então, que a gente use esse conhecimento espírita para ser esse marinheiro aguerrido aí que ele cita na mensagem no meio dessa tormenta, né? Inclusive servindo também como guia para outros que estão perto de nós nesse momento. O Robson fez um comentário e dizendo que é interessante ver que uma carta tão antiga tivesse todo esse ensinamento tão atual e ver que a doutrina traz uma consolação muito grande para a gente, muito bom. É isso mesmo, Robson. Os ensinamentos dos espíritos estão aí disponíveis. A gente não precisa estar agora sentado ao redor de uma mesa mediúnica para receber dos espíritos as orientações. Claro, seria muito bom estar com eles agora. Nós gostamos disso, mas o ensinamento já está disponível para a gente, né? O ensinamento já está posto, as verdades já nos são ditas há muito tempo, né? O que eles nos fazem é nos lembrar a todo instante, né? Nos alertar para que a gente busque esse conhecimento e aplique, né, em nossas vidas. E o Espírito continua: eu, neste momento, personalidade espiritual, muitas vezes já fui acusado por personalidades terrestres de brutalidade, de dureza, de insensibilidade. É verdade. Contemplo com calma todos esses flagelos destruidores, todos esses terríveis sofrimentos físicos. Sim,
atravesso sem me emocionar todas essas planícies devastadas, juncadas de restos humanos. Vejam aqui nesse trecho a diferença da percepção do irmão que está no plano espiritual, que já contempla essas situações com outra perspectiva. Ele não olha mais, como ele cita aí, para as planícies cheias de restos humanos, como sendo a tragédia que aparentemente se apresenta. Ele vê nisso um fim. Ele vê que esses sofrimentos terríveis físicos, sim, são para um objetivo maior, para uma transformação necessária, né? E ele continua: mas se posso fazê-lo, é que a minha visão espiritual vai além desses sofrimentos. É que, antecipando-se sobre o futuro, ela se apoia no bem-estar geral, que será a consequência desses males passageiros para a geração futura, para vós mesmos que fazeis parte dessa geração, e que então recolhereis os frutos que tiverdes semeados. Aqui ele reforça que a visão espiritual que ele tem hoje, né, e que ele tenta transmitir para os irmãos da Sociedade Espírita Parisiense, é que esse olhar sobre o futuro traz para ele essa contemplação de uma realidade muito melhor, né, que os que estão passando pela dificuldade na Terra não conseguem ver, né? Ele vê as consequências desses males passageiros, esses males não são definitivos, né? Eles não são eternos, são males passageiros, como todos os males que a gente enfrenta, né? Ele vê as consequências disso para a geração futura, como também para gerações presentes, né? Aqueles que eventualmente conseguirem transpor esse período difícil, certamente trarão benefícios, né? A sociedade certamente será uma sociedade melhor quando tudo isso passar. Claro, eventualmente algumas pessoas vão passar por todo esse processo incólumes, sem qualquer modificação, né? Porque não é ainda o tempo deles. Mas muitos, ainda agora, nesse processo de isolamento, eles já estão sentindo essa necessidade de uma maior espiritualização, uma necessidade maior de buscar, de alguma forma, ajudar aqueles que estão precisando mais, né? Os chamados estão sendo feitos a todo instante. Muitos estão atendendo esses chamados, né? Mas, claro, alguns precisam de mais tempo. Alguns precisam ainda passar por outras situações que certamente lhe trarão esse entendimento no futuro, né? É que então recolhereis os frutos que tiverdes semeados, né? Nós temos que, mesmo nesses momentos difíceis, estar semeando frutos bons para colher no futuro. E ele continua: espírito de conjunto, olhando do alto de uma esfera onde morava, e aí o espírito é quem muitas vezes fala de si como uma terceira pessoa, como se estivesse falando de um outro espírito, né? Mas ele está falando dele. Ele diz que, olhando do alto de uma esfera onde morava, seu olhar fica enxuto. Ele não chora, né? Contudo, sua alma palpita, seu coração sangra em face de todas as misérias que a humanidade deve atravessar. Mas a visão espiritual repousa do outro lado do horizonte, contemplando o resultado que será a sua consequência certa. Vejam que interessante essa passagem. O espírito, ele não lamenta, ele não chora, mas ele sofre junto com a humanidade. Mas ele sofre de uma forma diferente.
ele sofre em face da miséria que a humanidade deve atravessar. Veja o termo que ele usa, deve atravessar. É necessário que ela atravesse essa miséria, né? Mas o olhar espiritual dele repousa do outro lado do horizonte. Ele contempla o resultado dessa passagem, né? As consequências que são certas, né? Então, tudo vem com um fim útil, tudo vem para nos ensinar, para nos transformar. A gente tem que aproveitar a oportunidade. E o Espírito continua. A grande imigração é útil e aproxima-se a hora em que se deve efetuar. Ela já começa. A quem será ela fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores. Considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos e os distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à falência. Mais uma vez, o Espírito está comentando a situação lá das Ilhas Maurício. Ele diz que a grande emigração, naquela situação, será útil e aproxima-se a hora em que deve se efetuar. Notem que nós estamos aqui, temporalmente, no meio da epidemia, em 1867, que foi de 66 a 68. Então, certamente os casos vão se avolumando, né? A criticidade dos pacientes vai aumentando e certamente mais desencarnes, essa grande imigração que ele está falando, né? E aí ele alerta, olhai bem, se essa imigração, né, se essa passagem para o plano espiritual, ela vai ser proveitosa ou fatal, né? Quer dizer, aqueles que souberem encarar a doença com esperança, né? Com ânimo, né? Com fé, certamente terão melhores proveitos, né? E já aqueles que exploraram o flagelo, exploraram o sofrimento, aqueles lá do começo que vendiam o remédio por 20 vezes o valor inicial, né? Esses sim, esses serão predestinados à falência. Quer dizer, a lei de causa e efeito, ela vai agir. Não é castigo, é consequência dos atos, né? Agiu, tem que colher o que plantou. E aí o Espírito continua, vede os ávidos à carniça, duros no ganho, presos como a sua vida a todas as posses terrenas, e sofrendo 1000 mortes, quando perdem uma parcela do que, entretanto, ser-lhes-á preciso deixar. Como será terrível para eles a pena de talião, porque no exílio que os aguarda, verão ser-lhes recusados um copo d'água para estancar a sede. E aqui a gente relembra lá na carta do cidadão lá das Ilhas Maurício, falando de que muitos dos que estavam na ilha naquele momento tinham essa mentalidade materialista, né? Eles só queriam angariar recursos, né? Ganhar dinheiro, só pensavam nas posses, né? Então aqui o Espírito alerta, né? Que esses irmãos certamente sofrerão bem mais as consequências dessa epidemia. Olhai-os e neles reconhecereis, sob as riquezas que acumulam, à custa dos infelizes, os futuros humanos decaídos. Considerai seus trabalhos, e vossa consciência vos dirá se esses trabalhos devem ser pagos lá no alto ou embaixo. Olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa, desde esta terra, a ser separado do bom grão, né? Veja que ele fala que os trabalhos serão pagos. Dependendo do trabalho, ele será pago aqui ou lá, né? Minha alma é forte, minha vontade é grande. Minha alma é forte porque sua força é o resultado de um trabalho coletivo de alma a alma. Minha vontade é grande
porque tem como ponto de apoio a imensa coluna formada por todos os sentimentos de justiça e de bem, de amor e de caridade. Aqui o Espírito demonstra de onde vem esse entendimento dele, né? Que ele já se mostra um espírito mais esclarecido, né? De onde vem esse entendimento? De onde vem essa força da alma, essa vontade dele, né? Vem dessa experiência que ele acumulou, um trabalho coletivo de alma a alma, a cada existência, novos conhecimentos, né? A relação com os irmãos faz com que esse trabalho também nos traga mais força, né? Então, isso o fortaleceu, né? E a vontade, no caso aí, eu entendo a vontade dele de estar ajudando, de estar conversando aí com nós encarnados para nos, talvez, tranquilizar nesses momentos. Ele diz que essa vontade ela é apoiada numa grande coluna, com todos os sentimentos de justiça e de bem que ele já pôde acumular nesse processo. E aí ele conclui a carta dizendo: eis porque sou forte, eis porque sou calmo para o olhar, eis porque seu coração, que bate como se fosse estourar dentro do peito, não se comove. Se a decomposição é o instrumento necessário à transformação, assiste, ó minha alma, calma e impassível, a essa destruição. Aqui no finalzinho, o Espírito volta a falar em terceira pessoa, né? Porque ele quer falar com o espírito dele, com a alma dele, né? Ele diz, tá aí, por que eu sou forte? Ele explicou no parágrafo anterior. E por que essa força dá a ele essa calma, né? Por isso o coração dele bate forte, porque sente o flagelo dos irmãos, mas não se deixa abalar, né? Ele não lamenta, né? Que a humanidade tenha que passar por isso, porque ele sabe que é necessário, né? E aí ele termina dizendo, olha, se a decomposição, no caso do corpo, é o instrumento necessário para transformar, que se decomponha, né? Que a alma dele assista calma e impassível a essa destruição, né? Que é esse, talvez, o grande chamado que nos é feito agora, nesse momento, né? Que a gente, dotado desses conhecimentos trazidos pelo Espiritismo, possamos encarar todo esse processo que estamos passando de forma mais tranquila, de forma mais esperançosa, né? Com fé, e fazendo com que esses sentimentos irradiem de nós, né? Que afetem outros irmãos, né? Que transformem a visão de outros irmãos com relação a essas situações, né? O Tito fez um comentário aqui que diz: interessante perceber que a verdade é absoluta, nunca será relativa, é absoluta e atemporal. Kardec nos mostra isso quando vemos as leis universais agindo igual no passado e no presente. É exatamente isso, né? O conhecimento desses ensinamentos que nos foram trazidos há já tanto tempo, né? Como eles são atuais, né? Como eles se aplicam à situação que a gente está passando, né? O que a gente está passando é difícil, é talvez uma situação sem precedentes pela abrangência, né? Pela quantidade de afetados, mas não deixa de ser uma situação em que estamos sendo colocados, sim, à prova, estamos sendo chamados a demonstrar com nossos atos, com nossas falas, com os nossos pensamentos, demonstrar essa fé construída através do conhecimento da realidade do plano espiritual,
através do reconhecimento da existência de Deus, um Deus que é infinitamente bom, infinitamente justo, e que não nos faria passar por nenhuma situação que a gente não devesse passar, né? A Vitória fez um comentário aí também, dizendo que a escolha do tema foi bem oportuna, propício a esse momento que a gente está passando. Obrigado, Vitória. É exatamente isso. É que a gente traga para discutir esses ensinamentos espirituais e aplicar no nosso dia a dia, né? A gente vê que a gente pode aplicar um conhecimento que nos foi trazido há mais de 150 anos, né? Uma mensagem que nos foi trazida há mais de 150 anos, e ela é tão atual quanto qualquer notícia que a gente abra no jornal, né? A realidade que aquele irmão comenta que estava passando lá nas Ilhas Maurício, dos comerciantes explorando a população, dos farmacêuticos, né, multiplicando o preço do remédio, né, o quinino, né, só para poder ganhar mais dinheiro em cima daqueles que precisavam do remédio para sobreviver. Isso a gente está vendo hoje, né? Produtos aumentando de preço sem justificativa. Claro, a gente tem que entender que essa dificuldade faz com que os produtos custem mais para chegar às prateleiras, né? E a gente tem que entender que pode haver variações de preço, mas algumas a gente sabe que acontecem com o único fim de se aproveitar da situação, né? Enquanto uns fazem isso, outros estão impossibilitados, inclusive, de ganhar o básico para o seu sustento, né? Então, era essa a conversa que eu queria trazer para a gente discutir hoje, né? E aí eu me coloco à disposição. Quem quiser comentar mais alguma coisa aí, escreva aí nos comentários que a gente, alguma dúvida, algum trecho do artigo que a gente leu, ou outra informação, comentem aí na caixinha que a gente vai discutindo aqui, né? E aí aproveitar para cumprimentar alguns irmãos que passaram aqui pela transmissão, né? O Robson, o Eduardo, Lúcia, Andresa, Tito, Vitória e vários outros que a gente não tem aqui o comentário registrado, né? A Fran também está aí assistindo a gente, mandando aqui um boa noite. Estamos com saudade da casa de João, Fran. Bom, pessoal, não havendo mais comentários, vamos encerrar aqui a nossa conversa, né, a nossa transmissão, agradecendo aos bons espíritos que nos acompanharam nessa reunião virtual, né? Embora separados fisicamente, estamos juntos em espírito nesse momento, né? Agradecer a Jesus por nos permitir estar aqui seguros, né? Trocando esses ensinamentos, né? Compartilhando esses ensinamentos, pedindo a Ele que continue derramando sobre o planeta as suas bênçãos, né? Trazendo saúde, trazendo paz, trazendo fé e esperança para toda a humanidade.
Ilumina, Senhor, os nossos caminhos e protege-nos de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. E a todos vocês, meus irmãos, boa noite. Fiquem em paz, se cuidem.